A chuva da noite anterior havia transformado a estrada de terra num campo traiçoeiro, uma armadilha de lama espessa e avermelhada que se agarrava aos pneus do sedã importado com uma teimosia quase viva. Dentro do veículo, o ar-condicionado lutava para manter o ambiente frio e asséptico, um contraste gritante com o cheiro de terra molhada e mato que se infiltrava pelas frestas. Ricardo, ao volante, batia os dedos nervosamente no couro. Cada centímetro que o carro patinava, cada solavanco que o jogava contra o cinto de segurança, era uma afronta pessoal à sua pontualidade, ao seu controle, ao seu universo de planilhas e resultados, onde a natureza era apenas uma variável a ser dominada, ou, de preferência, concretada. Ele olhou pelo para-brisa sujo e viu ao longe a pequena casa de madeira, humilde, quase se fundindo à paisagem. Ao lado dela, um homem de chapéu de palha olhava em sua direção, imóvel, como se fosse parte daquela terra desde sempre. Aquele homem era seu último obstáculo, a pequena peça que emperrava a engrenagem de um projeto multimilionário. Ricardo bufou, um som de pura impaciência. Ele não tinha tempo para a lentidão do campo, para a teimosia de homens que se apegavam a um punhado de terra como se fosse ouro. Mal sabia ele que, em poucos minutos, aquela mesma lama que agora o irritava se tornaria o símbolo de uma humilhação que ele próprio causaria, e o prelúdio de um desespero que o colocaria de joelhos diante do mesmo homem que ele estava prestes a desprezar. Aquele homem era Inácio. Aos 60 e poucos anos, seu rosto era um mapa de sulcos fundos, desenhados pelo sol inclemente e por um número incontável de sorrisos e preocupações. Suas mãos, apoiadas na cerca de arame farpado, não eram as mãos de um homem que desistia. Eram ferramentas, grossas e calejadas, que conheciam o ciclo da semente, o peso da enxada e o toque suave de um broto recém-nascido. Ele observava o carro de luxo lutar contra o barro com uma serenidade que não era passividade, mas sim compreensão. Inácio conhecia aquela terra, sabia que ela cedia quando era tratada com respeito e se revoltava quando era forçada. Ele não via no homem dentro do carro um inimigo, mas um estrangeiro, alguém que falava um idioma de pressa e números que não encontrava eco em seu coração. Aquela pequena fazenda não era apenas um pedaço de chão, era o lugar onde ele havia nascido, onde enterrara seus pais e onde cada árvore fora plantada por suas próprias mãos ou pelas mãos de seu avô. Era seu legado, seu sustento e seu santuário. E ele sentia, com a clareza dos homens que vivem em silêncio, que o motorista daquele carro não vinha para conversar, mas para tomar. O ar ao redor da propriedade de Inácio parecia vibrar com uma tensão silenciosa. De um lado, a simplicidade rústica de uma vida inteira, o galinheiro modesto nos fundos, as poucas cabeças de gado pastando tranquilamente, o cheiro de café coado que ainda pairava no ar vindo da cozinha. Era um mundo de ritmos naturais, de paciência e de uma riqueza que não se media em cifras. Do outro lado, a figura de Ricardo, que finalmente conseguiu estacionar o carro na beira da estrada e agora caminhava com dificuldade pela lama, seus sapatos italianos caríssimos afundando a cada passo. Sua postura era rígida, o terno impecável já manchado de barro nos tornozelos, o rosto contraído numa máscara de desdém. Para ele, aquele lugar era um atraso, um anacronismo. Ele via pobreza, onde Inácio via lar. Via mato, onde Inácio via vida. A distância entre os dois homens não era apenas física, mas um abismo de valores, de mundos que colidiam naquele exato instante. Lucas, o jovem assistente de Ricardo, saiu do carro logo atrás, carregando uma pasta, o rosto apreensivo. Ele sentia a eletricidade no ar, a iminência de um confronto entre a força bruta do dinheiro e a resistência silenciosa da raiz. Ricardo não perdeu tempo com gentilezas. Aproximou-se da cerca, limpando a mão suja de lama na calça com um gesto de nojo, e foi direto ao ponto. Sua voz era cortante,
acostumada a dar ordens e a não receber não como resposta. Ele falou de números, de progresso, de um condomínio de luxo que traria desenvolvimento para a região. Lançou a oferta sobre Inácio como quem joga migalhas a um animal, um valor que, para ele, era uma fortuna, mas que foi apresentado de uma forma que diminuía, que insultava. Inácio ouviu tudo em silêncio, o olhar fixo, não no empresário, mas no horizonte, como se consultasse a própria paisagem. Quando Ricardo terminou com um arrogante "Então, vamos assinar logo isso e acabar com essa novela?", a resposta de Inácio foi suave, mas firme como uma rocha. "Agradeço a oferta, doutor, mas essa terra não tem preço, ela tem história." A recusa, dita com tanta calma, pareceu ecoar no ar, um som impossível para os ouvidos de Ricardo. Era uma negação de tudo o que ele era, de tudo em que acreditava. A paciência de Ricardo, já esgotada pela estrada e pela lama, se estilhaçou. Seu rosto se tornou uma máscara de fúria. "História? O senhor vai comer história? Vai pagar suas contas com história?" Ele cuspiu as palavras, a voz subindo de tom. Ele gesticulava, indignado, como se a recusa de Inácio fosse uma ofensa pessoal de proporções épicas. "Eu estou oferecendo a chance de o senhor ter uma vida decente, de sair desse chiqueiro, e o senhor me vem com essa tolice." Ele deu um passo à frente, escorregou na lama traiçoeira e quase caiu. Ao se apoiar no chão para recuperar o equilíbrio, sua mão mergulhou na argila molhada, e então, num impulso de pura crueldade e frustração, algo se quebrou dentro dele. Ele se ergueu, o rosto vermelho, e olhou para a sua mão coberta de barro e depois para o rosto sereno de Inácio. Num movimento rápido e brutal, ele avançou e esfregou a mão suja no rosto do fazendeiro. O ato foi rápido, chocante e seguido por um silêncio pesado e absoluto. A lama escorria lentamente pela bochecha de Inácio, misturando-se às rugas de sua pele, uma mancha escura de humilhação. Inácio não reagiu, não gritou, apenas fechou os olhos por um instante, como se absorvesse a ofensa não em sua pele, mas em sua alma. Lucas, o assistente, ficou paralisado. O som da pasta de couro caindo no chão foi a única coisa que quebrou o silêncio. Seus olhos estavam arregalados, a boca entreaberta em choque e incredulidade. Ele olhou para seu chefe, Ricardo, e pela primeira vez não viu um empresário de sucesso, mas um homem pequeno, um agressor. Depois olhou para Inácio, para a dignidade inabalável do velho fazendeiro, mesmo com o rosto sujo de terra. Uma onda de vergonha, profunda e avassaladora, tomou conta de Lucas. Ele queria dizer alguma coisa, pedir desculpas em nome de seu chefe, mas as palavras não saíam. Era como se a cena tivesse roubado o ar de seus pulmões. Ele sentiu um nó na garganta, uma repulsa pelo que acabara de testemunhar. Aquilo não era negócio, era crueldade. A alguns metros dali, uma vizinha que estendia roupas no varal viu a cena de relance. Ela parou, a mão segurando um pregador no ar, os olhos fixos na interação violenta. Ela não podia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era universal. O gesto de Ricardo, a imobilidade de Inácio. Ela sentiu um calafrio, o pressentimento de que algo terrível e irrevogável tinha acabado de acontecer naquela manhã tranquila. Ricardo, por sua vez, sentiu uma onda de poder selvagem ao cometer o ato. Por um segundo, ele se sentiu vitorioso, como se tivesse finalmente quebrado a resistência passiva daquele homem. Mas a sensação se desfez tão rápido quanto veio, substituída por um vazio gelado. Ele olhou para a expressão de horror no rosto de seu próprio assistente. Olhou para o silêncio de Inácio, um silêncio que julgava mais do que qualquer grito. O fazendeiro lentamente abriu os olhos. Não havia ódio neles. Havia algo muito pior. Uma tristeza antiga. Uma compaixão que Ricardo não merecia. Era como se Inácio não o visse como um agressor, mas como um homem perdido. Um pobre coitado afogando-se na própria raiva.
A lama no rosto do fazendeiro agora parecia um espelho, refletindo a própria sujeira moral de Ricardo. O empresário deu um passo para trás, subitamente desconfortável. Ele queria gritar de novo, justificar seu ato, mas a quietude digna de Inácio o desarmou completamente. Ele se sentiu nu, exposto, sua arrogância desmoronando sob o peso daquele olhar calmo e profundo. O silêncio tenso foi rompido pelo toque estridente do celular de Ricardo. O som, normalmente um sinal de seu poder e conexão, pareceu vulgar e invasivo naquele ambiente. Ele atendeu de forma automática, a voz ainda carregada de uma raiva que já não sabia para onde direcionar. "O que foi?" rosnou para o aparelho. Do outro lado da linha, uma voz feminina, trêmula e apavorada respondeu. Era sua esposa. As palavras dela eram um borrão de pânico, mas algumas se destacaram com uma clareza aterrorizante. "Acidente. O nosso filho. A estrada perto da ponte. Velha." Ricardo sentiu o sangue gelar. A Ponte Velha ficava a menos de 1 quilômetro dali, numa estrada secundária que só os locais conheciam. Sua esposa continuou, a voz embargada pelo choro. "A ambulância não consegue chegar. A estrada está bloqueada. Ele precisa de ajuda agora, Ricardo." O mundo de Ricardo girou. Seu projeto, seu dinheiro, sua raiva, tudo se tornou insignificante. O pânico puro tomou conta de seu corpo. Seus olhos, agora desesperados, varreram a paisagem desolada e pousaram inevitavelmente no único homem ali. O homem cujo rosto ele havia acabado de sujar com lama. O homem que conhecia aquelas estradas como a palma da mão. O homem que, naquele instante, detinha a única esperança de salvar o que Ricardo tinha de mais precioso no mundo. A poeira do chão parecia assentar-se mais devagar, como se o próprio tempo hesitasse em seguir em frente depois de testemunhar tal ato de crueldade. Ricardo, com as mãos nos bolsos do seu casaco caro, soltou uma última lufada de fumo do seu charuto, o anel de fumaça subindo e se desfazendo no ar pesado daquela tarde. Para ele, o assunto estava encerrado, uma demonstração de poder rápida e eficaz. Ele se virou para seu advogado, um homem de terno igualmente impecável, que desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a cena. "Vamos embora, Dr. Almeida. Acho que o nosso amigo entendeu a mensagem", disse Ricardo, a voz carregada de uma satisfação presunçosa. Ele não esperou por uma resposta, começando a caminhar em direção ao seu carro de luxo estacionado ali perto, seus sapatos italianos pisando com firmeza no solo que ele tanto cobiçava. O pequeno grupo de capangas que o acompanhava seguiu-o como sombras leais, deixando para trás um silêncio que gritava mais alto do que qualquer protesto. Joaquim permaneceu imóvel. O choque inicial deu lugar a uma dor profunda, uma ferida que não sangrava, mas que rasgava sua alma. Cada gota de lama que escorria por sua testa, bochechas e queixo era como um lembrete físico da sua impotência. Ele ouvia os murmúrios da multidão. Alguns olhares eram de pena, outros de medo. Ninguém se aproximava. O medo de Ricardo era uma barreira invisível, mais poderosa, que mantinha todos a uma distância segura. Joaquim fechou os olhos com força, tentando se transportar para outro lugar, para o seu campo de milho ao amanhecer, para a cozinha modesta onde o cheiro do café de Maria o acordava, para qualquer lugar que não fosse aquele centro de humilhação pública. Mas a realidade era pegajosa como a lama em seu rosto. Ele era um homem simples, cuja única riqueza era sua honra, e acabara de ser despojado dela diante de todos que conhecia. Uma lágrima quente finalmente abriu um caminho limpo na sujeira, um pequeno rio de desespero em um mapa de vergonha. Ele precisava sair dali, mas suas pernas, antes tão fortes pelo trabalho na terra, pareciam feitas de chumbo. Enquanto Ricardo se afastava, o burburinho na praça começou a crescer. As pessoas, antes paralisadas pelo choque, agora se moviam, formando pequenos grupos e cochichando entre si. A indignação começava a vencer o medo. "Isso não se faz",
disse uma senhora de lenço na cabeça, apertando o rosário em suas mãos. Nem com um animal. Um jovem, com fogo nos olhos, cerrou os punhos, mas foi contido por seu pai, um homem mais velho e calejado pela vida. Não faça nada, filho. Contra gente assim, a força não adianta, só traz mais desgraça. A sabedoria resignada do pai era o sentimento que prevalecia. A injustiça era clara, mas a impotência era ainda mais. A cena havia sido um espetáculo de poder, e a mensagem de Ricardo não fora apenas para Joaquim, mas para toda a cidade. Ele era intocável. No entanto, algo diferente começou a acontecer. A pena que sentiam por Joaquim lentamente se transformava em uma admiração silenciosa por sua resiliência. Ele não havia gritado, não havia implorado, apenas suportara o golpe com uma dignidade despedaçada, mas ainda presente. Foi então que uma figura se moveu contra a corrente do medo. Dona Elvira, a proprietária da pequena mercearia da praça, uma mulher de 70 anos, com uma coluna tão reta quanto seus princípios, caminhou a passos lentos, mas firmes, em direção a Joaquim. Em suas mãos, ela carregava uma bacia de metal com água limpa e um pano branco. Ela não disse uma palavra, simplesmente parou na frente de Joaquim, mergulhou o pano na água e, com uma delicadeza maternal, começou a limpar o rosto do fazendeiro. O gesto foi tão simples e tão profundo que um silêncio absoluto caiu novamente sobre a praça. Era um ato de desafio, um ato de compaixão que se recusava a ser intimidado. Joaquim abriu os olhos, surpreso, e viu o rosto enrugado e gentil de Dona Elvira. Seus olhos, que momentos antes só refletiam humilhação, agora se enchiam de uma gratidão imensa. Ele não estava sozinho. Aquele simples ato de bondade começou a remendar os pedaços de sua dignidade estilhaçada. No interior do carro, o ar-condicionado soprava um ar gelado que contrastava com a satisfação quente que Ricardo sentia. Ele olhou pelo retrovisor e viu a pequena multidão se dispersando e a figura de Joaquim, agora sendo ajudado pela velha da mercearia. Ele sorriu com desdém. Patético, murmurou para si mesmo. Para Ricardo, compaixão era uma fraqueza, uma falha no sistema que ele havia aprendido a explorar desde cedo. Ele mesmo viera de uma família sem recursos, mas em vez de se solidarizar com os que ainda estavam lá, ele desenvolveu um desprezo profundo por qualquer sinal de pobreza, vendo-a como uma falha de caráter, uma falta de ambição. Cada negócio que fechava, cada pedaço de terra que adquiria, era uma forma de se afastar ainda mais daquele passado que o assombrava, de construir um muro de riqueza e poder entre ele e o menino pobre que um dia fora. Humilhar Joaquim não era apenas sobre a terra, era sobre reafirmar para si mesmo que ele havia vencido, que ele estava no topo, muito acima da lama da qual um dia fez parte. Enquanto isso, com o rosto agora limpo, mas com a alma ainda manchada, Joaquim agradeceu a Dona Elvira com um aceno de cabeça, a voz ainda presa na garganta. Ele se virou e começou a longa caminhada para casa, cada passo pesado com o fardo do que havia acontecido. Sua mente era um turbilhão. Como ele contaria para Maria? Como olharia nos olhos de seus filhos? Ele, que sempre lhes ensinou a andar de cabeça erguida, a ter orgulho do suor do seu rosto. Hoje, seu rosto fora coberto não pelo suor do trabalho, mas pela lama da humilhação. Ele não sentia raiva ou desejo de vingança. Esses sentimentos eram um luxo que ele não podia pagar. O que ele sentia era um cansaço profundo, uma tristeza que parecia penetrar seus ossos. Ele enfiou a mão no bolso da calça, um gesto inconsciente em busca de algum conforto, e seus dedos tocaram algo frio e metálico. Ele havia se esquecido daquilo. Mais cedo, enquanto arava o campo, a lâmina do arado desenterrara um pequeno objeto. Curioso, ele o pegou e guardou. Era uma medalha antiga, de bronze, gasta pelo tempo e pela terra. Tinha um brasão que ele não reconhecia. Naquele momento, fora apenas uma distração,
um pequeno tesouro encontrado na terra que tanto amava. Agora parecia apenas mais um pedaço de metal inútil. A notícia do incidente se espalhou pela cidade e pelas fazendas vizinhas como um incêndio em pasto seco. A história era contada em voz baixa nos armazéns, nos balcões das vendas e nas varandas das casas. O nome de Ricardo era pronunciado com uma mistura de medo e repulsa, enquanto o de Joaquim se tornava um símbolo de uma injustiça que todos sentiam na pele. O conflito, antes uma disputa de terras entre um homem rico e um pobre, agora se tornara uma questão moral para a comunidade. As famílias que antes consideravam vender suas pequenas propriedades para o conglomerado de Ricardo, agora hesitavam. Aquele ato público de crueldade havia revelado a verdadeira face do progresso que ele prometia. A resistência, antes silenciosa e individual, começava a encontrar uma voz coletiva, ainda que sussurrada. A lama no rosto de Joaquim se transformara em uma mancha na reputação de Ricardo, uma mancha que dinheiro algum poderia limpar facilmente. Ricardo, alheio a essa mudança sutil no tecido social da cidade, estava em seu escritório improvisado na melhor suíte do único hotel local. Celebrava sua vitória com um copo de uísque caro. Seu telefone tocou. Era um número de longa distância. Um pesquisador de antiguidades que ele havia contratado há meses para uma tarefa pessoal e muito particular. Senhor Ricardo, tenho notícias e são extraordinárias, disse a voz animada do outro lado da linha. Ricardo se recostou na cadeira, entediado. Seja breve, estou ocupado. O pesquisador continuou sem se abalar. É sobre a medalha de São Bento que pertenceu ao seu avô. A que ele perdeu durante a guerra e que, segundo as cartas dele, era a chave para... Ricardo o interrompeu. Eu sei o que era a chave. Você a encontrou? Houve uma pausa. Não exatamente, mas encontrei o diário de um soldado que serviu com ele. Ele descreve o dia em que seu avô perdeu a medalha. Foi durante uma emboscada. Eles se esconderam em uma pequena fazenda para se recuperar. E a descrição do local, Senhor Ricardo, bate perfeitamente com a topografia da pequena propriedade que o senhor está tentando adquirir. A propriedade de um tal de Joaquim Alves. O copo de uísque parou a meio caminho dos lábios de Ricardo. O mundo pareceu girar em câmera lenta. A voz do pesquisador continuou distante, falando sobre coordenadas, riachos e uma velha figueira mencionada no diário, mas Ricardo mal ouvia. Sua mente estava voltando para a praça, para o rosto do fazendeiro coberto de lama. Joaquim Alves, o homem cuja dignidade ele havia esmagado sob a sola de seus sapatos. O homem que vivia e trabalhava na terra, que continha a única pista para o legado de sua família. Um calafrio percorreu sua espinha, um sentimento que ele não experimentava há anos, o medo. Não o medo de perder dinheiro ou poder, mas um medo existencial. A sensação de que uma força maior, um tipo de justiça cósmica, estava zombando dele. Seu avô, um homem que ele idolatrava, sempre dizia que a honra de um homem era sua maior fortuna. E a medalha, mais do que seu valor material, era o símbolo daquela honra. A única herança que seu pai, em seu leito de morte, lhe pedira para recuperar. Faça isso por mim, Ricardo. Restaure o que foi perdido. É a nossa história. A arrogância que o preenchia momentos antes evaporou, sendo substituída por um pânico gelado. Ele não podia simplesmente mandar seus homens vasculharem a terra. Se o fazendeiro encontrasse a medalha primeiro, sem saber de seu valor, poderia jogá-la fora, vendê-la por alguns trocados ou pior, se soubesse a quem pertencia, jamais a entregaria depois do que acontecera. Ele precisava da cooperação de Joaquim. E como se pede cooperação a um homem que você acabou de humilhar publicamente? A imagem do rosto de Joaquim, com a lama e as lágrimas silenciosas, queimava em sua mente. Pela primeira vez, Ricardo não via um obstáculo, um camponês teimoso. Ele via um homem a quem ele havia ferido profundamente.
E naquele instante de clareza terrível, Ricardo compreendeu a extensão catastrófica do seu erro. Ele não havia apenas sujado o rosto de um fazendeiro. Ele havia cuspido no próprio destino, a pressa, a raiva, a necessidade de demonstrar poder. Tudo o havia levado a uma armadilha que ele mesmo construíra. Joaquim chegou em casa ao entardecer. O sol se punha, pintando o céu com cores quentes que normalmente lhe trariam paz, mas hoje apenas acentuavam a frieza em seu peito. Maria o esperava na varanda, seu rosto uma máscara de preocupação. Ela já sabia. As notícias corriam rápido. Ela não fez perguntas. Apenas o abraçou, um abraço forte que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Naquele abraço, Joaquim finalmente se permitiu desabar, não com lágrimas, mas com um suspiro pesado que carregava todo o peso daquele dia. Mais tarde, sentado à mesa da cozinha, enquanto Maria lhe servia um prato de comida que ele mal tocou, ele tirou a medalha do bolso e a colocou sobre a madeira gasta. "Achei isso hoje", disse ele, a voz rouca. Maria pegou o objeto, limpando a terra restante com a ponta do avental. "É antiga", observou ela. "Nunca vi um brasão como este." Ficaram em silêncio por um momento. O pequeno pedaço de metal entre eles, uma relíquia misteriosa de um passado desconhecido, completamente alheios à tempestade que se formava em torno daquele objeto. Enquanto isso, Ricardo andava de um lado para o outro em seu quarto de hotel, como um animal enjaulado. A chamada do pesquisador havia quebrado sua armadura. O uísque não trazia mais conforto, apenas acentuava sua ansiedade. Ele olhava pela janela para a cidade que escurecia, a mesma cidade que ele pretendia dominar, e agora se sentia um prisioneiro dela. Cada minuto que passava era um minuto a mais para a medalha ser perdida para sempre. Ele gritou em frustração, varrendo os papéis de sua mesa com um gesto violento. Seu advogado, que viera trazer alguns documentos, parou na porta, assustado. "Senhor Ricardo, está tudo bem?" Ricardo se virou para ele, os olhos injetados, o rosto pálido. "Não, Almeida, não está nada bem. Eu cometi um erro monumental." O advogado nunca o vira assim. O homem de aço, o tubarão dos negócios, parecia frágil. "Temos que voltar", disse Ricardo, pegando as chaves do carro. "Agora." "Voltar para onde?" perguntou o advogado confuso. Ricardo o encarou e em seus olhos havia algo que o advogado jamais pensara ver: desespero. "Tenho que encontrar o fazendeiro. Tenho que falar com Joaquim Alves." A noite já havia caído quando o carro de luxo de Ricardo rasgou a tranquilidade da estrada de terra que levava à pequena propriedade de Joaquim. A poeira subia, iluminada pelos faróis potentes, como fantasmas dançando no escuro. Ele não parou na porteira. Dirigiu até o pátio da casa simples, parando bruscamente a poucos metros da varanda, onde uma pequena lâmpada lançava uma luz amarela e acolhedora. Joaquim e Maria, alertados pelo barulho do motor, saíram para ver o que estava acontecendo. Ao verem Ricardo saindo do carro, o coração de Maria gelou de medo, e Joaquim instintivamente se pôs à frente dela, o corpo tenso, preparado para o que quer que viesse a seguir. Mas o homem que desceu do carro não era o mesmo da praça. A arrogância havia desaparecido. Seu terno estava amassado, o cabelo desalinhado e seu rosto carregava uma expressão de urgência e exaustão. Ele caminhou na direção deles, mas parou a uma distância respeitosa. O advogado permaneceu perto do carro, parecendo um espectador de uma peça cujo final ele não conhecia. Ricardo olhou para Joaquim, o homem que ele havia tratado como lixo horas antes, e engoliu em seco. O poder, o dinheiro, a influência, nada daquilo importava agora. Ele estava despido de suas armas, vulnerável. "Senhor Joaquim", começou ele, a voz surpreendentemente instável. Eu preciso falar com o senhor." "É urgente." Joaquim permaneceu em silêncio, o rosto uma pedra, os olhos fixos nos do empresário. Ele não daria nada, não facilitaria nada. Ricardo entendeu.
Ele sabia que palavras não seriam suficientes. Ele precisava de um gesto que lhe custaria tudo o que ele pensava ser, seu orgulho, sua imagem, sua superioridade. Lentamente, para o espanto de Maria, do seu próprio advogado e, acima de tudo, de si mesmo, Ricardo se moveu para a frente e, sob a luz fraca da lâmpada da varanda, ele se ajoelhou na terra, a mesma terra pela qual ele lutava, a mesma terra que compunha a lama com a qual sujara o rosto daquele homem. Ele baixou a cabeça e o silêncio da noite foi quebrado por sua voz, agora embargada. Eu lhe peço perdão. O mundo de Joaquim pareceu parar naquele instante. O homem que o havia humilhado de forma tão vil estava agora de joelhos à sua frente, a cabeça curvada em um gesto de submissão total. O cheiro da terra úmida da noite subia do chão, o mesmo cheiro da lama daquela tarde. Mas agora, o contexto era outro, completamente invertido. Maria levou a mão à boca, os olhos arregalados em choque. Ela olhou para o marido, buscando uma reação. Mas o rosto de Joaquim era uma tela em branco. Ele não se moveu, não falou, apenas observava a cena inacreditável, processando o turbilhão de emoções que o assolava. A satisfação da vingança? Não era isso. Era algo mais complexo, uma mistura de triunfo, confusão e até mesmo uma ponta de pena por aquela figura patética ajoelhada a seus pés. O poder havia mudado de mãos de forma tão abrupta e dramática que era quase vertiginoso. Ricardo ergueu o olhar e seus olhos encontraram os de Joaquim. Havia neles uma sinceridade desesperada que não era fingida. Eu sei que um pedido de perdão não apaga o que eu fiz, disse ele, a voz ainda baixa. Fui um animal, um tolo cego pela ganância e pelo orgulho. Não há desculpa para o meu ato. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Mas eu não vim aqui apenas para pedir perdão. Eu vim porque preciso da sua ajuda. A declaração pairou no ar, carregada de uma ironia pesada. Ricardo continuou, explicando a história da medalha de seu avô, a herança perdida, o pedido de seu pai em seu leito de morte, a descoberta do pesquisador de que a única pista estava ali, naquelas terras. Enquanto falava, a vulnerabilidade em sua voz era palpável. Ele não era mais o empresário implacável, mas um filho tentando cumprir uma promessa, um neto tentando resgatar a honra de sua família. Ele estava oferecendo a Joaquim a verdade nua e crua, a única moeda que lhe restava. Joaquim ouvia tudo em silêncio, a mão em seu bolso, os dedos roçando levemente o contorno frio e circular da velha medalha de bronze. Bloco 1. O ronco do motor do SUV de luxo era o único som que ousava perturbar a paz daquele campo verdejante. Dentro do veículo, o ar-condicionado soprava um ar gelado, um contraste gritante com o calor da situação que acabara de se desenrolar. Ricardo, o empresário, sentia uma pontada de satisfação cruel ao olhar pelo retrovisor. A imagem de Bento, o velho fazendeiro, parado na beira da estrada de terra, com o rosto e as roupas simples manchados pela lama, que ele próprio fizera questão de espirrar, era para ele um símbolo de sua superioridade. Era a sua forma de dizer que o progresso, encarnado em seu projeto milionário, passaria por cima de qualquer um que se atrevesse a ficar no caminho. Ele havia oferecido uma quantia que considerava mais do que justa por aquele pedaço de terra esquecido pelo tempo. A recusa teimosa de Bento, baseada em memórias e legado familiar, soava aos seus ouvidos como uma afronta pessoal, uma tolice de um homem que não compreendia o mundo moderno. O gesto com a lama foi um impulso, uma explosão de frustração e desprezo. Um ato para colocar aquele homem em seu devido lugar. Ao seu lado, seu jovem assistente, Lucas, permanecia em silêncio, o olhar fixo no para-brisa. Mas Ricardo podia sentir sua desaprovação. Ele não se importava. Lucas ainda não entendia como o mundo dos negócios funcionava. Às vezes, era preciso ser implacável. Bento, por sua vez, não se moveu. Ele apenas levou a mão trêmula e enrugada ao rosto,
sentindo a textura úmida e fria da terra que ele tanto amava, agora usada como uma arma de humilhação contra ele. Seus olhos não transmitiam raiva, mas uma tristeza profunda, a decepção de quem vê a beleza de seu mundo ser profanada pela ignorância e pela arrogância. Ele permaneceu ali, uma estátua de dignidade ferida, enquanto o carro de Ricardo começava a se afastar lentamente. Naquele instante, Ricardo já pensava nos próximos passos, nos advogados que acionaria, na pressão que exerceria. Ele não seria detido por um velho teimoso. O telefone em seu painel tocou, exibindo o nome de seu engenheiro-chefe. Com um sorriso de canto, ele atendeu, pronto para dar as próximas ordens, certo de sua vitória iminente. Bloco 2. Ricardo, tenho os resultados finais da análise geológica. Você não vai acreditar. A voz do outro lado da linha soava estranhamente tensa, uma mistura de excitação e preocupação. Ricardo franziu a testa, o sorriso de satisfação desvanecendo-se. Desembucha, Afonso. Boas notícias, espero. Encontramos uma alternativa para o abastecimento de água, certo? Houve uma pausa do outro lado, longa o suficiente para um nó de ansiedade se formar no estômago do empresário. Bem, sim e não, disse Afonso, hesitante. Nós encontramos a fonte de água. Na verdade, encontramos a melhor fonte de água que poderíamos sonhar. Pura, vazão constante, capaz de abastecer todo o complexo hoteleiro e ainda sobrar. É perfeita. O tipo de recurso que valoriza o empreendimento em pelo menos 30%. O coração de Ricardo disparou com alívio e euforia. Perfeito! Onde fica? Na propriedade que já adquirimos? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um presságio que Ricardo se recusava a aceitar. Não, Ricardo. A voz de Afonso soou quase como um lamento. A nascente, a única fonte viável em todo o vale, ela está localizada exatamente no centro do terreno daquele fazendeiro, o Sr. Bento. Todas as outras fontes da região apresentam contaminação por agrotóxicos ou são sazonais. Sem a água da terra dele, o projeto inteiro é inviável. Os relatórios ambientais nunca seriam aprovados. Estamos de mãos atadas. O mundo de Ricardo parou. O ar gelado do carro, de repente, pareceu sufocante. Ele olhou novamente pelo retrovisor. O carro mal havia se afastado 100 metros. A figura de Bento ainda estava lá, um ponto pequeno e sujo de lama na paisagem. Mas ele não era mais um ponto. Ele era o centro de tudo. Aquele pedaço de terra que minutos antes Ricardo via como um empecilho insignificante, agora se revelava como a pedra fundamental de todo o seu império sonhado. A lama no rosto daquele homem não era apenas terra, era um prenúncio de seu próprio desastre. Cada gota de lama representava milhões de dólares, anos de planejamento e sua reputação, tudo escorrendo por entre seus dedos. O prejuízo não era mais uma possibilidade distante, era uma certeza imediata e esmagadora. Bloco 3. Um suor frio percorreu a espinha de Ricardo, muito mais gelado que o ar expelido pelo climatizador. A arrogância que o inflava segundos antes murchou como um balão furado, deixando para trás um vácuo de pânico puro. Sua mente, sempre ágil para calcular lucros e perdas, agora só conseguia processar a dimensão catastrófica de seu erro. Não era um erro de cálculo financeiro, mas um erro humano, infinitamente pior. Ele olhou para as próprias mãos no volante de couro, as mesmas mãos que haviam guiado o carro para deliberadamente humilhar o homem que detinha o poder de destruir ou salvar seu futuro. A ironia era tão cortante que lhe tirou o fôlego. Ao seu lado, Lucas, o assistente, finalmente quebrou o silêncio. Ele tinha ouvido a conversa pelo viva-voz e agora olhava para o chefe com uma expressão que não era de triunfo ou acusação, mas de uma compaixão cautelosa. Senhor Ricardo, ele começou, mas não sabia o que dizer. As palavras eram inúteis. O dilema estava estampado no rosto pálido do empresário.
Voltar, engolir o orgulho titânico que sempre fora sua marca registrada, ou assistir a tudo pelo que trabalhou desmoronar em pó. Do lado de fora, Bento finalmente se moveu. Ele tirou um lenço do bolso, um pano simples, e com uma calma que contrastava violentamente com a tempestade dentro do SUV, começou a limpar a lama do rosto. Seus movimentos eram lentos, metódicos. Não havia pressa, não havia fúria. Havia apenas o peso de uma ofensa gratuita e a dignidade inabalável de quem conhece o seu próprio valor. Um valor que não se mede em hectares ou cifras bancárias. Ele olhou na direção do carro parado, e seus olhos, por um breve instante, encontraram os de Ricardo pelo retrovisor. Naquele olhar, Ricardo não viu um adversário, mas um juiz silencioso de seu caráter. A decisão de Bento de perdoar ou não, de negociar ou não, agora se tornara a questão mais importante de sua vida. Bloco 4. A estrada de terra que separava o SUV de luxo do velho fazendeiro era muito mais do que um espaço físico. Era um abismo entre dois universos. De um lado, o mundo de Ricardo, construído sobre planilhas, projeções de mercado e a crença de que tudo e todos têm um preço. Para ele, a terra era um ativo, um recurso a ser explorado e monetizado. A natureza era um cenário para seus projetos grandiosos, e as pessoas que nela viviam, meros detalhes a serem administrados, comprados ou, se necessário, removidos. Do outro lado, o mundo de Bento, enraizado na própria terra que Ricardo cobiçava. Para Bento, aquela propriedade não era um ativo, era um santuário. Cada árvore fora plantada por seu pai. Cada sulco na terra contava a história do suor de seus avós. A nascente, que para Ricardo era apenas um recurso hídrico, para Bento era o coração pulsante daquele lugar, a fonte da vida que sustentava não apenas sua pequena plantação, mas todo o ecossistema delicado ao redor. Ele não se recusava a vender por teimosia, mas por um senso de dever, de proteção. Ele era um guardião, não um proprietário. A lama que Ricardo atirou em Bento era o símbolo perfeito daquele conflito. O empresário usou o elemento mais fundamental da vida do fazendeiro, a própria terra, como uma arma de desprezo. Ele, em sua cegueira, não conseguiu ver que, ao sujar o rosto de Bento, estava, na verdade, sujando a si mesmo com a imundície de sua própria ganância e falta de visão. A sociedade que Ricardo representava, tão focada no crescimento a qualquer custo, frequentemente atropela os Bentos do mundo, ignorando a sabedoria ancestral e o conhecimento profundo que eles possuem sobre o equilíbrio da vida. Naquele momento, porém, a natureza, através de uma simples nascente de água pura, estava cobrando a conta, forçando o mundo do concreto a se curvar diante do mundo da terra. Bloco 5. A percepção da realidade caiu sobre Ricardo como uma laje de concreto. A humilhação que ele sentia agora era muito mais profunda e dolorosa do que a que infligira. A lama no rosto de Bento podia ser lavada com água, mas a mancha em sua própria consciência, em sua própria alma, parecia indelével. Ele, que se orgulhava de ser um homem de visão, um conquistador, percebeu que fora completamente cego. Cego para o verdadeiro valor da terra, cego para a dignidade do homem à sua frente, cego para as consequências de seus próprios atos. O dilema que enfrentava ia além de salvar seu negócio. Tratava-se de salvar a si mesmo da pessoa que ele havia se tornado. O orgulho, que por tanto tempo fora seu motor, agora era uma âncora que o puxava para o fundo. Pedir perdão a um homem que ele havia tratado como lixo era um ato de aniquilação para o seu ego. Mas não fazê-lo significaria a aniquilação de tudo o mais. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo se sentiu pequeno, impotente. Todo o seu dinheiro, seus contatos, seu poder, eram inúteis diante da integridade silenciosa de Bento. O velho fazendeiro possuía algo que ele jamais poderia comprar:
a paz de espírito de quem vive em harmonia com seus valores e com o mundo ao seu redor. Ricardo percebeu com uma clareza assustadora que ele era o verdadeiro pobre naquela história. Pobre de espírito, pobre de empatia, pobre de humanidade. A decisão de sair daquele carro não era mais uma escolha estratégica. Tornou-se uma necessidade visceral, o primeiro passo para tentar encontrar um caminho de volta para algo que ele havia perdido há muito tempo. Bloco 6. Com um gesto lento, quase robótico, Ricardo desligou o motor do carro. O silêncio que se instalou foi preenchido pelo som suave do vento balançando as árvores e o canto distante de um pássaro. Ele abriu a porta. Seu sapato italiano de couro polido, que custava mais do que Bento provavelmente ganhava em 6 meses, afundou na lama macia da estrada. A sensação da terra úmida e fria envolvendo o calçado caro foi um choque, um batismo de humildade. Cada passo em direção a Bento era pesado, como se caminhasse contra uma força invisível. Enquanto se aproximava, uma memória há muito enterrada veio à tona. A imagem de seu avô, um homem de mãos grossas e rosto vincado pelo sol, ensinando-o a sentir o cheiro da terra depois da chuva. Seu avô dizia que a terra tinha memória, que ela guardava as histórias de quem cuidava dela. Ricardo havia passado décadas tentando apagar essa origem humilde, construindo um muro de riqueza e poder entre ele e aquele menino que um dia amou o cheiro de terra molhada. Agora, diante de Bento, ele via o rosto de seu avô. Via a mesma resiliência, a mesma conexão profunda com o mundo natural que ele havia rejeitado e desprezado. Bento, por sua vez, terminou de limpar o rosto. Ele dobrou o lenço sujo de lama e o guardou no bolso, um gesto que parecia arquivar a ofensa, mas não esquecê-la. Ele não recuou quando Ricardo se aproximou, apenas esperou, seus olhos calmos e observadores, deixando que o silêncio fizesse o trabalho mais pesado, forçando o empresário a confrontar o abismo que ele mesmo havia criado. Entre eles, a lama nos sapatos de Ricardo e a lembrança de seu avô não eram coincidências. Eram símbolos da jornada que ele precisava fazer, uma jornada de volta às suas próprias raízes, à sua própria humanidade. Bloco 7. Quando Ricardo finalmente parou a poucos metros de Bento, as palavras que ensaiara em sua mente desapareceram. De que adiantariam desculpas ensaiadas ou propostas financeiras revisadas? Ele estava diante de algo que o dinheiro não podia tocar. Foi então que a última e mais profunda revelação o atingiu, uma epifania tão clara quanto a água da nascente que ele tanto precisava. Bento não era um obstáculo. Ele nunca fora o problema. Bento era um guardião. Sua recusa em vender não era ignorância ou teimosia, era sabedoria. Ele sabia do tesouro que corria sob seus pés. Não um tesouro monetário, mas vital. Ele estava protegendo aquela água pura da contaminação que o progresso de Ricardo inevitavelmente traria. Ele estava defendendo o último reduto de pureza em um vale cada vez mais explorado. O verdadeiro projeto de valor não era o resort de luxo, era a preservação daquela nascente. Bento, com sua simplicidade e suas roupas sujas, tinha uma visão de futuro muito mais clara e sustentável do que Ricardo, com todos os seus arquitetos e consultores. O velho fazendeiro não estava olhando para o lucro do próximo ano, mas para a saúde da terra para as próximas gerações. Naquele momento, Ricardo compreendeu a extensão de sua arrogância. Ele não apenas havia insultado um homem, mas também desrespeitado um protetor, um zelador de um bem precioso. Ele tentou forçar a porta de um santuário, tratando seu guardião como um intruso. A única coisa a fazer não era mais negociar, mas render-se. Render-se à sabedoria daquele homem, à lógica da natureza e à verdade esmagadora de seu próprio e colossal erro. A batalha não era entre o poder e a fraqueza, mas entre a ganância cega e a sabedoria silenciosa. E a ganância havia perdido de forma humilhante. Bloco 8. O sol da tarde, agora mais suave,
lançava uma luz dourada sobre a cena, transformando as partículas de poeira no ar em pequenos pontos brilhantes. O mundo parecia prender a respiração. Ricardo olhou para o rosto de Bento, um mapa de rugas que contava histórias de sol, chuva, trabalho e dignidade. Ele viu a mancha de lama seca que ainda persistia perto de sua orelha, um testemunho silencioso do insulto. Depois, olhou para baixo, para seus próprios sapatos, agora irreconhecíveis, cobertos pela mesma terra. A terra que ele usara para humilhar era agora o chão que o sustentava em sua vergonha. Não havia mais nada a ser dito. As palavras eram insuficientes, vazias. Apenas um gesto, um único ato, poderia talvez começar a expressar a profundidade de seu arrependimento. Lentamente, diante do olhar atônito de seu assistente, que observava de longe, e sob o olhar sereno e indecifrável de Bento, Ricardo dobrou os joelhos. O tecido caro de sua calça afundou na lama. Ele se ajoelhou na estrada de terra, na frente do fazendeiro pobre que ele havia desprezado minutos antes. Sua cabeça se curvou, o orgulho finalmente quebrado, pulverizado. O empresário poderoso, o homem que dobrava o mundo à sua vontade, estava de joelhos na poeira. Com a voz embargada, um sussurro que quase foi levado pelo vento, ele pronunciou as únicas palavras que importavam. Me perdoe, por favor, me perdoe. O silêncio voltou, denso e pesado. Bento não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para aquele homem ajoelhado a seus pés, um homem que finalmente entendera que o maior valor não está no que se pode possuir, mas no que se tem a responsabilidade de proteger. Naquele campo, a lama não era mais um sinal de humilhação, mas o palco de uma rendição, onde um homem, ao perder o seu orgulho, talvez tenha encontrado o começo de sua redenção.